então peço para colocar o nome lá na lista, que, de novo, repito, está lá na pasta de arquivos. Ela não está dentro de nenhuma outra subpasta, ela está ali, é, fora das subpastas, está dentro da pasta arquivos. Então está lá um arquivo do Excel com o título dos artigos, e aí peço para vocês colocar o nome lá, quem já está fazendo, já escolheu e tal. Por favor, coloque o nome lá, porque na próxima aula, que vai ser a penúltima aula, a gente vai ver quantos nomes tem lá, e vai fazer a divisão de tempo para vocês saberem quanto tempo vocês têm para apresentar. A gente sabe que a referência é entre 4 e 6 minutos, mas depois que a gente tiver o nome de todo mundo, a gente vai poder fazer o cálculo certinho. Então, é isso. E também, lembrando de novo que a nossa última aula vai ser na quinta-feira da semana que vem, para quem está chegando agora, né? Vai ser na próxima quinta-feira, tem mais uma semana aí para vocês entregarem os trabalhos escritos, né? Tem até a próxima quinta, e na quinta-feira mesmo vai ser a a apresentação oral, que é o resumo do trabalho que vocês fizeram na forma escrita, tá? Então, tá aí essa lembrança importante, porque é a avaliação, né, as duas notas de avaliação da disciplina, um exercício importantíssimo aí de escrita, de expressão oral também, que todas as profissões precisam, né? Tanto da escrita quanto da comunicação oral. Então, a nossa aula de hoje, já entrando direto aqui no conteúdo da disciplina, no conteúdo de hoje, nossa aula de hoje é sobre maquinária e movimentos de câmera, né? A gente vai ver de uma forma prática aqui, com o auxílio do pessoal da Chaconose que está aí com a gente. A gente vai ver aqui de forma prática como é que funciona aí o que a gente até agora só ouviu e viu nas aulas expositivas aqui em foto e tal. Então é importante a gente ter esse momento aqui transmitido lá do estúdio, com a ajuda do pessoal todo aí que está trabalhando aí para preparar essa aula de hoje. Eu vou fazer aqui uma rápida apresentação do que é que a gente vai fazer, mas para nos orientar aqui em relação às nossas tarefas. O importante é a gente aqui ter essa experiência aí, é, e conversar a respeito das funções que, primeiro, envolvem a montagem de equipamentos de maquinária que têm a função direta de movimentação da câmera, né? No caso, traveling, grua principalmente, né? A gente vai ver também aí Steadicam, se tudo funcionar direito, a gente vai ter aí também, além da montagem, né, falar um pouco sobre a montagem desses equipamentos, mostrar um pouco da operação e funcionamento deles, né? Então, eu queria perguntar para o pessoal aí do estúdio, a Luca, o pessoal, se a gente pode começar já, ou vocês querem mais um tempo? Como é que a gente está aí? Dá para começar sim, professor. Estamos aqui já preparados. Tá, então tá. Então, de acordo com o que a gente tinha combinado ali no roteiro, queria falar primeiro sobre o nivelamento dos trilhos do traveling, né? Pelo que eu imagino, o nosso nível com bolha d'água, ele não foi comprado ainda, né? Imagino que leva tempo isso aí ainda, né? Ou a gente tem um nível aí? Não. A gente não tem ainda, né? Então a gente ainda segue aí. Não sei se para esse semestre a gente vai ter ainda. Se não tiver, fica para o semestre que vem aí, né? É isso. Pode baixar mais. Ó, tá aí, a gente está mostrando aí o trilho. Esse aí é um trilho curvo, né? Mesmo sem o nível, eu vou pedir aí, com a ajuda do pessoal, né, do Rodrigo, né, o pessoal aí, a Luca, o pessoal que está aí no estúdio, para a gente falar um pouco sobre o que envolve o nivelamento dele, né? Eu vou começar falando aqui, depois eu vou pedir a ajuda de vocês, que tem essa expertise aí, tem essa experiência prática também, né?
Mas eu vou começar falando aqui que, ó, tá e aí o trilho reto, né? Antes o Rodrigo tinha tirado o trilho curvo, né? Então É ele que está tá, mostrando aí, ó. Mostra, ó, aqui, apresenta para nós aí as partes do a parte, trilho, Rodrigo. a parte principal do trilho, a gente tem que imaginar aqui, ó. Essa aqui é a sapata. A sapata, ela tem um parafuso e ela possibilita, por exemplo, aumento e diminuição. Então, se você está numa superfície, por exemplo, está numa terra, alguma superfície pouco nivelada, você pode subir e descer, parafusando e desparafusando. Eu sempre indico começar o traveling todo fechado. A sapata toda fechada, porque como ela é um metal, então ela, em grande parte, ela já está completamente alinhada, né? Por ser de alumínio, ela está perfeitamente alinhada. Daí, a partir desse alinhamento, conforme o piso que você vai trabalhar, você vai abrindo e ela vai subindo o pezinho. Não sei se conseguem ver na câmera. Consegue ver o movimento dele subindo? Eu consigo ver aqui, eu não sei o pessoal de casa. É Mas dá importante. para. Isso lembra bastante também o pé de alguns tripés, né? Que tem esse recurso Isso. também. Então, esse recurso é bem importante. Então, você começa com ele fechado, né? Começa com ele fechado e vai abrindo conforme o nivelamento do piso. Por exemplo, se você está numa terra, um piso um pouco irregular, você pode, junto com o nível, né, de bolha que seria necessário, você vai vendo se ele está no nível ou não, né? A bolha ficando no meio, isso quer dizer que ele está nivelado, né? O nível é mais para a gente ter a noção mesmo, assim, de todo o suporte, para ver se de repente ele ficou perfeitamente alinhado, né? É claro que isso não tipo, usando todas as peças do traveling, é claro que você vai ter uma pequena diferença, mas o carrinho ele consegue nivelar um pouco, né? Porque ele tem umas molas, né? Tem as rodas, ele também tem um pouquinho de jogo de cintura nesse caso, né? Mas o nível a bolha estando no meio, né? Nas partes principais, né? Que são os meios, você tem um nivelamento perfeito. Vou partir agora para a montagem, então, professor. Tá. Montagem nós Enquanto vamos... isso, vou aproveitar aqui, ó, vou colocar no nosso chat aqui um exemplo de nível com bolha d'água, para quem não conhece, né? Para quem já viu, é um instrumento muito usado pelo pessoal em construção civil, pedreiro, marceneiro, né? Coloquei aí no chat um exemplo aí para vocês terem uma ideia. Quando está nivelado, quando a gente chama de calar a bolha, ou quando a bolha está calada, é quando ela está exatamente no meio daquela ampola ali, né? Quando a bolha d'água está exatamente no meio, é porque o nível ele não está inclinado nem para um lado e nem para o outro. Desculpa te interromper aí, mas era importante porque imagino que tem alguém que não viu, né? Não, mas é importante mesmo, professor. É pena que a gente não tenha nível aqui, mas basicamente a bolha ficou no meio, está correto. Você deve sempre colocar o nível no meio de cada peça do traveling. Se no meio tiver nivelado, cada meio, porque é o tamanho do traveling, cada meio ele vai estar perfeitamente alinhado. Não precisa você, teoricamente, alinhar todos. Alinhou o meio, você já tem um acerto já. Né? Só para Mas se fazer um puder, comentário aqui também, Rodrigo, mesmo um piso como esse do estúdio aí, que é de cimento queimado, um piso que é regular, a gente pode dizer, né? Comparando com outros isso, pisos pela rua aí que a gente trabalha, ainda isso, assim ele precisa de nivelamento, né? Só para precisa. comentar isso com o pessoal. Olha aqui, ó. Não sei se você consegue ver na câmera, mas ele tá, ó. Não sei se dá para ver aí. Sim. Ó, mas pode ver, o piso está torto, ó. Então tem que fazer um nivelamento. Mesmo um piso reto, você tem que acabar fazendo esse nivelamento. Então não Viu? importa. Mesmo, vocês viram que mesmo com o pé do trilho, todos os pezinhos, todos recuados ali, todos eles fechados, olha como é que tá ali, ó. Tá desnivelado. Ó, E mesmo um ele piso desse que, em princípio, é um piso liso, né? Isso. Ele chega aqui, ó. Ele está com uns 5 milímetros de desnivelamento aqui, ó. Em 1,5 metro, você nota 5 centímetros de nivelamento. O que isso vai fazer na tua cena? Vai fazer com que a tua cena fique... você quebra a quarta parede nesse momento, né? Porque daí Sim, porque a câmera vai ficar trepidando, né? isso, vai trepidando e vai estragar a tua gravação, você vai ter que fazer, dar aquela quebra da quarta parede, porque, né?
o telespectador, aquela pessoa que está assistindo, vai perceber o movimento da câmera ali, né? E é isso que a gente tem que evitar, né? Um outro comentário também, Rodrigo, que é a dificuldade para operar também, né? Isso, não é... O cara da maquinária que vai puxar o carrinho do traveling ali vai ter um trabalho imenso para fazer esse movimento, né? Para empurrar ou para puxar ele, né? Porque se ele ficar muito desnivelado, o carrinho, principalmente o carrinho já meio usado, ele vai acabar por prendendo, né, as rodas, né? Ele acaba prendendo as rodas, né? Não fica corretamente, né, alinhado. Aí o diretor chega lá e ele olha a primeira tomada e ele diz, não, o movimento está muito rápido. Aí pede para o operador lá ele fazer o movimento mais lento. E o movimento tem que ser sempre num fluxo contínuo, né? E aí, para fazer um movimento mais lento, se o traveling não está bem nivelado, é muito difícil, né? Agora, professor, eu vou mostrar a segunda etapa. Depois das sapatas ali, você ajustando a sapata, você tem essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ela foi criada, ela é criada, na verdade, para se utilizar em cabo de aço. O nome dela é esticador. O esticador, no caso, esse aqui é um esticador de 3/8. Você consegue ver, 3/8? Sim. Então, o esticador de 3/8 é um esticador de cabo de aço. O que acontece? Essa peça ela é adaptada para os traveling, né? No caso desse nosso da Mated, porque ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a pressão mecânica de um traveling com o outro. Ela vai forçar um traveling no outro, fazendo que ele fique preso. Ele fica perfeitamente preso, né? Com aqui, ó, com esses ganchos, vai encaixar de um traveling do outro, fazendo com que ele se encaixe e crie uma pressão mecânica. Nesse momento, um traveling não desloca do outro. Como se fosse a emenda do trilho de trem, né? É a fixação de um trilho no outro, né? Isso, é a emenda, né? Porque traveling é nada mais do que é um trilho adaptado como se fosse um trilho de trem, né? E lá o tubo ele tem um engate macho e fêmea lá também, né? Para guiar o encaixe, né? Mesmo. Daí agora a gente vai para essa terceira etapa, que é mostrar um encaixe. Vou mostrar um encaixe agora. Encaixe macho e fêmea. Macho, fêmea. Né? Macho e fêmea. E lá no consecutivamento do outro lado é invertido. A parte de baixo, fêmea. E a parte de cima, macho. Intercalando, né? Macho, fêmea, você tem uma conexão perfeita, né? Você tem a junção perfeita. Agora agora a quarta etapa, eu vou fazer o acoplamento. O acoplamento do traveling. Você está dando para ver aí, você? Sim, dá para ver bem. Pelo menos eu consigo ver bem aqui, não sei o pessoal em casa. Agora, enquanto tu monta aí, eu queria fazer uma observação. Vocês estão vendo ali o desnivelamento, né? A falta de nível que tem ali, né? Já foi mostrado pelo Rodrigo muito bem. Agora, vocês imaginem se vocês forem fazer um movimento de traveling numa margem de um rio, por exemplo, né? Num piso que tem pedra, um piso de chão batido ou algo do tipo. Então, é uma coisa que vocês precisam levar em consideração, vocês que trabalham ou vão trabalhar com produção, com direção de produção, vão ser assistentes de direção, enfim, vão ser realizadores, vocês têm que saber a dificuldade que é quando vocês planejam um traveling em um lugar desses, que não tem um piso como esse do estúdio aí, que tem um piso muito mais desnivelado, imagina no meio do mato ou algo do tipo, né? Vocês têm que saber que vocês estão pedindo uma função para o pessoal de maquinária que vai levar tempo. Então, é preciso planejar a produção de uma forma que dê condições para o pessoal de maquinária trabalhar, porque não adianta planejar um movimento de traveling em um lugar complexo para montar o trilho e nivelar e não dá tempo para o pessoal e ficar pressionando para terminar logo o trabalho, porque isso aí só cria tensão, né? E pode ser que apresse demais o trabalho, não fique bem nivelado,
depois vai fazer as tomadas, tem que fazer 1000 tomadas para conseguir achar o movimento na velocidade certa. É ou não é, Rodrigo? Diz aí. Isso, perfeitamente, professor. Esse é o grande entrave. Então, se você for fazer uma gravação, no caso, onde tem a terra, inclusive você, nesse momento, a produção ela vai ter que, junto com maquinistas, junto com quem for operar, vai ser preciso fazer tábuas. Imagina uma terra fofa, molhada, você vai ter que fazer tábuas em cada passante. Seria como se fosse os dormentes do trilho, né? Você vai ter que fazer pequenos dormentes de madeira, né, ou outro material plástico, para que, a princípio, você prepare a terra, né, coloque esses dormentes, e daí em cima desse dormente você vai colocar o treve. Porque se você colocar direto na terra, no caso aqui, ele vai afundar, o carrinho consecutivamente vai ficar torto e você não vai conseguir o nivelamento, vai estragar toda a cena, não vai ter o resultado adequado, né? É por isso que numa situação dessas, né, Rodrigo, é muito melhor a gente decidir se um outro equipamento Isso, outro equipamento. não é mais vantajoso um Steadicam ou algum outro equipamento do que um Traveling. Se a gente tem um terreno muito difícil e o tempo é curto, tem que ver, para a gente decidir que vai ser usar um Traveling mesmo, tem que antes sondar se não tem uma outra opção que nos garanta um tempo menor para conseguir montar o set, é ou não é? Com certeza, né? Isso aí é um grande exemplo. Mas a gente vendo, professor, nas produções de cinema, por exemplo, assim, o Traveling, mesmo o Steadicam, você imagina assim, o Steadicam, ele é bom para aquela cena de proximidade, uma cena de movimento, de ação, só que agora você imagina que o professor falou assim, uma cena de rio. Vamos lembrar aquele filme, aquele Fitzcarraldo, aquele filme do navio, sabe? Sim, do Herzog. Isso, do Herzog. Então, naquele filme lá, você vê que eles tiveram que montar traves enormes para fazer aquelas tomadas. Porque você não ia ter a beleza de filmar o navio, né? Então, em certas produções, não tem como evitar o traveling, né? O traveling se torna necessário porque se você ter aquela tomada mais sutil, uma coisa mais introspectiva, há necessidade. Agora, claro, se puder usar o Steadicam é muito mais rápido para se trabalhar e acaba tendo um resultado muito agradável, né? Se tiver um câmera. Muito bom exemplo. Muito bom exemplo que tu deu. Até vou usar o exemplo que tu deu para dizer o seguinte, ó, que num caso como esse, em que o tipo de movimento não pode ser repetido por um Steadicam, no caso, né? Tem que ser um Traveling. Aí é bom a gente sempre pensar que a produção tem que dar condições para montar esses trilhos de Traveling e trilhos, naquele caso lá, uma extensão considerável, né? Então não pode ser assim de uma hora para outra. É bom até montar com antecedência. Se vai rodar na quinta-feira, tem que começar a planejar e montar tudo dias antes, né? Geralmente, dependendo da locação, pode levar até semanas, até semanas. É claro que eu não vou falar para você que eu já fiz uma produção tão demorada, mas uma vez eu gravei em Foz do Iguaçu, né? Gravei as cataratas e teve que pelo menos 3 dias para montar um traveling na beira do rio, para poder pegar uma cena que é, no caso lá, aquela trilha do Macuco. Na trilha do Macuco a gente fez uma produção uma vez e tinha que gravar uma tomada daquele barco, né? Que tem um barco, né? Um bote lá que eles fazem as passagens. E eles queriam uma tomada. Como é que ia fazer uma tomada do outro lado do rio? Teve que se montar um trailer, foi feito uma engenhoca muito trabalhosa, teve que fazer muito trabalho, teve que fazer peças de madeira para encaixar, para poder fazer essa tomada. No caso ali, eu não estava como câmera, eu estava como ajudante nesse dia, né? Estava ajudando mas eu presenciei, né? No caso, eu estava no staff ali, eu estava de ajudante, né? Do câmera, da fotografia, justamente para montar essa questão, né? Isso aqui que o Rodrigo está falando é muito importante aí, principalmente para o pessoal que vai ser aí realizadora,
realizador depois e que vai fazer a decupagem do roteiro, vai fazer ali com o auxílio da equipe toda, vai, né, ajudar a montar o roteiro técnico ali, vocês terem certeza que o traveling é a melhor opção, né, para não ficar planejando traveling a todo momento em circunstâncias que a produção não tem condições de realizar. E aí depois vem essa parte aí que é a fixação de um trilho no outro, né? Isso. Vocês conseguem ver, pessoal? Eu consigo, pelo menos. Não sei o pessoal lá de casa, né, que está lá em casa aí. Uma coisa que eu queria comentar também, tem alguns casos em que a gente precisa usar 3 tabelas, né? Cunha, 3 tabelas. Além do dormente, né? Tem que colocar para conseguir compensar a diferença de nível de um ponto a outro. Além de cunha, tem que usar 3 tabelas, né? Isso, 3 tabelas também. Tão grande a diferença. Essa parte. Então aqui, ó, professor, aqui eu vou fazer um encaixe agora. Cada peça ela vai encaixar daqui, ó. Não sei se dá para ver aí. Tem um prendedorzinho, né? De cada lado, são 2, né? E aí esse grampo ele funciona naquele esquema de tensor, né? Ele tensiona ali ambas as partes para manter elas solidárias, né? Unidas. Você vai girando, né? Sentido horário, né? Para dentro, né? No caso aqui, você vai apertando, né? Apertou de um lado, aperta do outro. Uma outra coisa importante também é o planejamento do início da diária, né? Se a gente vai trabalhar com um traveling no meio da manhã, por exemplo, é importante já o pessoal de maquinária ser avisado aí pelo assistente de direção para que o trilho e o material todo do traveling ele já fique à mão para não ter que desmontar, tirar tudo do caminhão, né? Para recolocar de novo, só para tirar o traveling, porque ele vai ser usado lá no meio da manhã, né? Então, o planejamento do carregamento do caminhão também é bem importante, né, Rodrigo? Sim, principalmente porque né? Tem que ver o tamanho da equipe, quantidade de equipamento, porque depende você tem que andar um pouco, demora, né? Demora bastante para fazer isso. Às vezes, só para tirar o trilho, tirar o equipamento todo do traveling, tem que tirar vários outros equipamentos que não vai se usar naquele momento ali, e isso aí dá trabalho, é peso para carregar, é tempo, né? Agora, se for bem planejado, né, o traveling já fica ali numa posição em que não precisa ficar tirando o material do caminhão e recolocando de novo e perdendo tempo com isso, né? Agora é a hora, professor, de você pegar o nível e nivelar agora mais uma vez. Depois de apertado, né? Os esticadores, você vem passando o nível. Nessa hora você vai regulando, né? Ajustando aí cada pé dele, né? Cada pé dele, para que ele fique bem encaixado no chão, né? Não fique espaço entre um e outro.
Você vai pressionando. Né? Vai pressionando. E aí, quando o desnível é maior do que todo o curso do pé, o primeiro recurso é a cunha? Então, a cunha é um recurso porque a gente vai sobrepor. Depois desse momento, ela vai travar, né? Uhum. Ela vai vir travando. Você deve pôr geralmente assim, ó. Ó, uma cunha na esquerda e outra para a direita. Ela vai gerar um movimento de travagem, né? Na parte de baixo aqui, Ó, para vocês verem o tamanho da função, ó. Quando vocês veem o trilho do... A cunha tem que ser um tamanho maior. Porque a cunha, ó, ela deve travar. Se ela for pequena, ela não vai travar. Para vocês terem uma ideia do tamanho do trabalho, né? Isso aí, ó, e a gente está falando aí de um trilho, são 2 trilhos que estão engatados aí só. Então, não é uma extrução muito grande. Então, para vocês terem uma ideia aí da função que é para montar o trilho, quando a gente vê o traveling funcionando, parece algo fácil, como uma brincadeira de ferrorama, né? Mas não é. Só que também depois de pronto, professor, ele ajuda bastante. Isso é... E aqui sempre lembrando que, como a gente não vai usar aqui o nível, calar a bolha do nível, então a gente vai pular toda essa parte aí que também é bem demorada, né? E conferindo a bolha do nível em cada ponto, e aí às vezes tu levanta um pouquinho um ponto e tu tira um outro que já estava quase no nível, né? Então essa parte de calar a bolha do nível em todos os sentidos, no sentido longitudinal e transversal, em cada ponto do trilho, é uma parte bem demorada, né? Aqui a gente está pulando ela, tá passando por ela aí, até porque a gente ainda não tem o nível, está encomendado já aí, com a ajuda do pessoal aí da Chacunoses e com a dedicação aí também da coordenação, a gente está providenciando aí um nível se não para esse semestre ainda, para o próximo, a gente já vai ter nível aí para o estúdio, para o pessoal poder trabalhar e para a gente fazer as aulas aí e vocês poderem também fazer as produções de vocês. Então, depois de ajeitado, professor, as cunhas, daí vem um outro movimento, né? Você vai ter que pôr o traveling em cima do trilho, para daí pressionar as cunhas, que é aí que ela vai travar o sistema. Meu carrinho agora. Agora, olha, o carrinho tem um peso, né? Junto com a câmera, ele tem um peso, né? O que vai acontecer nesse momento? Nessa hora que você vai vir batendo nas cunhas, né? Pressionando uma cunha sobre a outra, e ela vai travando, professor. Ela vai gerando esse movimento de travamento. E o carrinho, a roda dele tem um revestimento de borracha, né? Tem. E tem um sistema de travamento lateral também, né? Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Mas o carrinho ele tem, ó, ele tem ali um apoio direto no trilho, de cima para baixo, e ele também tem um rolete lateral, né? Para garantir que ele não fique com folga, né? O rolete, justamente, ele vai ter a função na curva. Não sei se dá para ver ali, quando ele pressiona a curva, ó, ele gira daí, ó, o roletinho. Ó, o rolete lateral. Rolete é aquele vermelho ali, ó, lateral, ó. Isso. E a roda tá ali, vocês conseguem ver em cima do trilho, né? Isso mesmo, ó, ela acaba pressionando. E isso também tem que tomar um certo cuidado. Ele tem que estar bem lubrificado, bem limpo, porque senão ele vai gerar ruído. Se for uma cena que tem uma
uma cena com, no caso, som direto, tem que tomar muito cuidado nessa hora, porque isso aqui acaba estragando a gravação. Além de dificultar a fluidez do movimento, né? Isso, porque daí depois nós temos que fazer folha e tudo mais. Então, trabalhando nessa parte, lubrificação, limpeza, né, ele acaba já também ajudando na produção também. Então, a produção tem que pensar nessa etapa também, né? E agora, olha, ele gera um ruído, ó. Tem que pensar muito bem na hora dele. Não sei se consegue ver, professor, o ruído dele. Sim, eu não sei se vocês ouviram aí, mas ele já gritou ali, já reclamou ali um pouquinho. Isso, já reclamou, ó. É claro que também eu tô passando ele sem a câmera, sem nada. Com mais peso, ele acaba assentando melhor. Mas o interessante é você, sem o peso, tentar fazer ele não fazer ruído. E daí, com o peso, ele vai sentar melhor. E para operar, Rodrigo, conta para o pessoal aí como é que fazer um movimento bem lento ou mais rápido. O que é mais difícil aí? Conta para o pessoal. Movimento lento, professor. O movimento lento é muito difícil de fazer porque você tem que tomar constância. Você tem que ter o grande detalhe quem for o seu câmera, operador de traveling ali, é ter esse movimento constante, ó, principalmente numa curva. Vamos dizer, eu vou começar aqui, né? Ó. Eu tenho que vir na lateral, né? Você tem que estar ao oposto da câmera, empurrando lateralmente. Igual eu estou fazendo aqui, ó. Eu não fico dentro do trilho. Ó, senão é muito difícil de caminhar também, né? Isso, eu venho lateralmente, né? Empurrando, né? Gerando a pressão, forçando lateralmente, né? Às vezes é bom também colocar um extensor aí no cabo do carrinho para ficar numa posição melhor, né? Não ficar tão agachado assim, né? O certo seria, professor, mas, por exemplo, que nem nesse modelo aqui... Não tem, né? Não tem, ele não foi pensado, né? Geralmente eles achavam que aqui já era o suficiente, né? Mas essa posição ela não é muito boa, né? Não é muito boa. Mas você pressionando, trabalhando do jeito certo, ele vai, né? Ele vai fazer a tomada correta lá, ó. Vem vindo, né? Sempre com a mesma força, a mesma velocidade, vai passando pela cena. E para operar, Rodrigo, o que é mais difícil? Fazer o traveling para frente, para trás ou o traveling lateral? O que é mais? Eu acho que é vindo para trás, professor. O movimento para trás é sempre mais difícil, né? Porque o operador tem que caminhar de costas, né? Aí você tem que acabar puxando, entendeu? E ele é muito mais difícil, porque teu pé, né? Teu calcanhar vai tocar o... Então, esse controle da parte puxando para trás é muito mais difícil que empurrando para frente, né? É muito mais difícil. E até para controlar, então, até para manter a constância do movimento, né? Isso, porque a questão é a constância do movimento, né? Hoje em dia, muitas produções têm evitado de usar, porque justamente que dá trabalho. Fazer a gravação correta, fazer o tempo correto, dá bem mais trabalho, professor. E o trabalho do diretor, entre outros trabalhos, né, da parte criativa e tal, também é um de controle de qualidade do que se está fazendo, né? É o diretor que é responsável por isso, ninguém vai fazer isso por ele, né? Então, se ele deixar passar, depois o que vai se ter lá na sala de montagem para fazer o filme, ou o audiovisual, seja lá qual for. Então, é a função dele fazer esse controle de qualidade. Aí o diretor ele tá lá, ele precisa atingir o objetivo, que é, se vamos fazer um traveling para trás, a gente obter lá pelo menos uma ou duas tomadas bem feitas, né? Só que em situações que são difíceis, vai ter que repetir muitas vezes, porque, como o Rodrigo falou aí, os movimentos para frente e para trás, eles não têm uma realização igual, eles não têm o mesmo grau de dificuldade. Justamente. Né? E aí vem a câmera e o operador em cima também, né? Vamos lembrar isso, né? Daí, o que vai acontecer? Agora você imagina uma pessoa
70 quilos de média. Por isso que eu botei dessa câmera. Essa aqui também eu sabia que... Então, essa aqui já é uma cadeira normal. Você veja bem que ela é bem grande, né? Já é grande. Ó. Você tendo isso aqui, mais o tripé, já fica bem complicado para esse daqui, ó. A plataforma não é grande o suficiente para o operador ter liberdade de movimento, né? Ó, vou ter que dar um rolê aqui, ó. O Chiquinho aqui, vindo aqui, empurrando, ó. Tá pesado, tá pesado. Pesado, 90 quilos. Só que você pode ver que o barulho já para, professor. Olha lá, para trás, ó, como é que é difícil. Aí, ó. O barulho já é menor, já diminui o barulho. Gostei aqui do apoio técnico. E isso aí é um movimento curto, né? Isso, é um movimento curto. Vou pôr aqui o tripé só para ter uma ideia aqui, professor. Olha como é que, né, com essa cadeira aqui, ó, você já não consegue ajustar, ó, perfeitamente, ó. O ajuste já não fica bom. No caso, você tem que ter uma correta aqui, ó. Porque no traveling a gente tem os encaixes. Os encaixes para a câmera. São pequenos furos. Estão dentro do traveling. Ó. Não sei se dá para ver ali. O furo aqui, ó. Tem algumas bases que tem vários furos, né? Alguns até oblongos, assim, para a gente poder ajustar, né? Isso. Esse, no caso aqui, ela tem 3 furos, né? Central e 2 menores, né? 2 deslocados. Mas você pode estar mudando, né? Por exemplo, eu vou mudar aqui, ó. Porque às vezes dando um furo bem colocado, ele suporta bem. Dando um furo bem posicionado é o suficiente para pôr. Vamos pôr a cadeira. Mas vamos imaginar que seria adequado um banquinho, né, pessoal? Então você veja aqui, ó. Levanta um pouquinho para mim, por favor. Isso, mais um pouquinho. Olha aí. Não sei se dá para ver aqui. É uma posição que não é nem um pouco boa para ficar fazendo a correção de câmera necessária aí, né? Fazer pan, fazer tilt, ao mesmo tempo em que tem o movimento do traveling, né? Vai empurrar lá um pouquinho lá. Ó. O Gabriel aqui no chat, ele colocou uma 3 tabela, não seria melhor? Aí, para esse espaço aí, seria uma solução para mais espacial. Agora, a 3 tabela também tem os seus problemas nesse caso aí, né, Rodrigo? Porque sentar. Eu acredito assim, que você... Eu acredito que com o 3 tabela, ele é uma função, no caso que ele não é muito agradável para o câmera. Você não tem encosto, né? Ó, você tem que ter um encosto aqui para você estar olhando bem a cena de uma certa proximidade. O 3 tabela, ele vai ficar frouxo, você não vai conseguir sentar adequadamente, né? Agora você vai ter que ficar o tempo inteiro mantendo o equilíbrio com os pés. Né? Daí você vai ficar o tempo todo assim, é mais fácil você estragar a tua... Além de ser muito mais cansativo, né? Isso, ó. Isso aí termina a diária de trabalho, o operador tá um trapo, né? Porque... E a qualidade também, professor. Você imagina uma pessoa trabalhando 4, 5 horas, assim, em cima de uma caixa de madeira. Agora aqui, ó, bem adequado, uma cadeira comum, ela consegue fazer a função, né? E você ter esse conforto aqui que é necessário. Porque com o monóculo da câmera, você pode estar enxergando lateralmente. Né? No caso aqui, eu estou mostrando nessa posição. Aqui, no caso, eu estaria gravando o notebook, estaria gravando a cena, né? Nesse caso.
Então, eu estou mostrando, mas pode ser o contrário, no caso, se a cena fosse voltada para o estúdio, né? Aqui eu estou voltado para trás, né? Então, aqui eu tenho, tenho toda a força, eu posso usar o pé para firmar mais, né? Posso usar o pé, posso regular todas as castanhas, né? Para poder trabalhar, abrir toda ela. Ó, posso fazer um movimento, só com o pé apoiando em cima, ó. Ó como é que eu já consigo gerar um movimento. Ó. Pan. Tilt. Né? Facilmente é possível. Então, o conforto do operador também deve ser levado em conta, não por uma questão não de moleza, é uma questão de trabalho mesmo. Você trabalhando corretamente, na posição correta, isso vai gerar uma economia na tua produção. Não é nem a questão de, não, vamos fazer de qualquer jeito, não. A três tabela, ela pode ser usada, não nada impede, mas o correto mesmo é ter uma posição confortável do câmera, para que ele possa gravar. Cadeirinha dessa de manicure, né? Eu acho mais adequada a cadeira de manicure, porque a cadeira de manicure ela tem encosto e ela é pequena, né, para se carregar. E tem alguns casos também... A regulagem, eu tenho toda a regulagem. Tem alguns casos também que a gente pode tirar a cabeça fácil, do... O operador pegar aqui, ó, como destravar a cabeça, porque aqui na cabeça também tem uma bolha, né, professor? Interessante que depois de nivelado tudo, você ainda tem que fazer o nivelamento da cabeça. Porque o trilho está para o chão, mas o traveling está para a cabeça. Então, aqui você já tem uma bolha. Então, quer dizer que o nivelamento da câmera já vai te ajudar. Ó, forçou, fechou, já pode estar operando aqui, né? Em conformidade para poder fazer a tua produção. Então, esse conforto que o câmera tem aqui é necessário justamente para uma qualidade superior na gravação. E o traveling é sempre bom lembrar que a gente sempre faz ele com o operador, né? A gente não é como a grua, que às vezes a gente usa um controle remoto, né? E a gente, quando precisa de grua com a lança bem estendida, com lança grande, essas coisas, aí a gente faz movimentos grandes, de grande extensão, né, e tal, e ensaia o movimento todo com controle remoto. Tem gruas também que o operador ele vai sentado lá na ponta da lança, lá junto com... Mas no caso do traveling é sempre com o operador, né? Sempre com o operador. Se não for com o operador, a qualidade... Eu já teve questões assim de eu fazer um movimento do traveling e operar a câmera, né? Só que é um movimento muito, vamos dizer assim, muito avançado e se a pessoa não tiver consciência do que ela está fazendo, tipo, não vai servir para nada essa gravação, né? Ela tem que estar muito ciente, né, do caso e fazer o movimento e gravar ao mesmo tempo se torna bem difícil, né? Que um operador do traveling e o outro é o câmera, né? Tendo duas pessoas fazendo essa função, você tem uma qualidade superior, você tem uma velocidade correta, né? É claro que existe a possibilidade de se fazer, né? Mas ela se torna muito difícil e às vezes a qualidade não sai boa, sai tremido, né? Para lembrar também o pessoal da disciplina aí, que comparando aqui o que eu tinha falado antes, a grua com o traveling, né? A grua, por exemplo, o movimento de extensão da lança, né? Imaginem que a lança, nesse caso, ela é retrátil, né? Então ela pode tanto encolher quanto avançar, né? Pode retrair quanto avançar. Então vocês imaginem que esse movimento aí, alguns tipos de grua que tem esse movimento de forma automática, eletrônica. Então, imagino que isso aí tudo acontece ali dentro da própria grua, quer dizer, a lança tem tubos, né, que são encaixados
uma parte dentro da outra ali, e esse movimento ele pode ser contínuo, porque ele é todo feito ali de forma eletromecânica e tal. Agora, aqui, como vocês estão vendo, no caso do traveling, não tem isso. É um carrinho em cima de um trilho que é nivelado e calçado com cunhas, como vocês viram ali, né? E o movimento de, de avanço, de recuo do carrinho, ele é todo manual. Então, não existe essa automação, né, Rodrigo, que certas gruas proporcionam. Isso, justamente. Então, vê que geralmente, né, o traveling, na sua grande maioria, ela é todo manual. O movimento, eu acredito que deve existir algum traveling que tenha um controle eletrônico, né? Tipo um motorzinho eletrônico, eu acho que deve ter. Eu particularmente não conheço, nunca trabalhei. Geralmente o traveling é manual. Mas acredito que tenha, né? Acredito que travelings mais caros devem ser eletrônicos e tal, né? Que, pô, no caso dele, viraria um maquinista mesmo, né? Você, pô, engataria com tipo, uma velocidade de 1 ali, ia devagarzinho, né? Aí você tem aquele controle perfeito, né? Eu ainda não vi também. Aqui no Brasil, não sei se tem, se a gente tem disponível aqui. Eu ainda não vi. Talvez exista aí, sim, né, nesses centros de produção aí mais abonados aí, né? Mas no Brasil eu ainda não vi, né? Eu particularmente nunca vi, mas eu sei que tem, porque eu acompanho alguns making-offs, você pode ver que tem algumas gravações que tem um traveling que ele é elétrico, né? Que ele tem uma velocidade constante, né? Então, acredito que tem instalações já preparadas para esse tipo de... Mas ela é muito custosa, né? Ninguém vai colocar isso para produzir, para levar na rua e tal, né? Geralmente é dentro do estúdio. É estúdio, né? Imagino que seja algo como um motorzinho elétrico desses aí, tipo dessas bicicletas elétricas que tem aí, né? E aí ele traciona lá as rodinhas Ele vai tracionar, do trailer. vai engatar uma velocidade 1, por exemplo. Bem lento, a cena bem lenta, é possível acompanhar, né? Velocidade 2, um pouquinho mais, né? Pode... Acredito que deve existir, né? Geralmente tem essa... E a grua, a gente tem uma grua aí montada, semi-montada, para o pessoal ver. Vou apresentar a grua, então. Para ficar... Vamos falar um pouco sobre ela, já que estamos começando já a entrar nesse assunto, que também é bem dispendiosa e leva tempo para montar, né? Porque a grua, sempre bom lembrar que ela precisa de contrapeso, né? Porque a câmera ela fica num extremo da lança, né? E o motivo de existência da grua, inclusive, é essa própria distância de eixo que a gente tem, né? Que é a distância da câmera até o ponto de apoio dela no solo, né? Que é o que é coberto pela lança. Então, vocês imaginam que numa distância de alguns metros, né, que essa lança tem, ainda tem mais o peso da câmera lá na ponta. Então, como que esse sistema todo fica no prumo sem cair? Bom, aí é que entra a função dos contrapesos, né? Aí uma grua Mated. Tem algumas que tem roda também, né? Elas têm roda, viu, professor? Só que essa nossa aqui, ela tem 3 rodas só. Ah, tem ali uma rodinha pequena, bem embaixo ali, né? Ah, tem. Uhum. Inclusive, esse aqui é um grande problema dessa grua aqui, ó. Ela, ó, você tem que ter um cuidado, porque senão ela tomba, passa, sabe? Ó. E ela tem um sistema de travamento das rodas, essa aí? Tem um sistema de travamento. Só que aquela coisa, o sistema de travamento, ele ajuda uma certa parte e pode atrapalhar. Já imaginou você travar a roda e empurrar? Cai na hora. Porque olha aqui, ó, vou fazer um pequeno movimento, você vai ver que ela cai, ó, ela tomba. Né? Então esse é o grande problema de trabalhar com grua. Né? E veja que essa aqui é só uma grua de 2 metros. Né? Agora você imagina a de 5 metros. Qualquer coisinha ela tomba. Então sempre tem que ter um operador,
né? Ó, tem que ter um segurando, ajudando a segurar, e o outro que vai me operar. Até a trava, né? E esse tipo de grua aí, ela é para estúdio, né? Importante dizer, porque com esse tipo de rodinha aí, a gente ir gravar na rua é impossível, né? Grua para gravar em terreno, em solo já mais acidentado, tem que ser roda de borracha com um diâmetro bem maior, né? Você veja aqui, Você veja aqui, ó, professor, no caso aqui, ó, olha a cabeça. Essa aqui é a cabeça, no caso. Ela tem as travas, ó. Travas laterais. Soltou, fica leve. Você prende, né? No caso, quando for operar, também você pode prender. Um, dois, três. Fica bem pesado, ó. Que é a resistência ao movimento, né? Isso. Ó. Soltei. Um, dois, três. Leve. Isso aí é Solta. importante, pessoal, para se fazer um movimento fluido. Conta para eles aí em que situação se usa cada um das três opções, Rodrigo. Geralmente, por exemplo, o movimento. Geralmente você solta ela totalmente quando é muito rápido a cena ou quando você quer regular, né? Primeira, ela toda. As três presas você tem um movimento bem fluido, ó, bem lento, de pan, né? Para acompanhar o movimento mais lento. Então, quanto mais resiste ao movimento, mais controle o operador tem para fazer um movimento lento e com fluxo contínuo. Né? E melhor fica o freio também, no início e no final do movimento. Né? Ó, pode ver. Toda solta, uma presa. Ó. Uma presa você já tem uma certa força para você trabalhar. Ó. Mas ela vem, ó. Com duas presas, você já nota que ela fica pesada. Por isso que é interessante. Tendo um operador na cabeça, um operador na parte de trás. Ou até mais, até dois, de repente, né? Esse caso aqui, no caso, é um movimento, você já vai fazer um movimento, né? Você está trabalhando aqui, então você pode vir fazer esse movimento lateralmente. Sair da cena agora, mas... Ó, estou totalmente atrás. E esse tipo de grua aí, ele limita a altura do movimento, porque como o operador de câmera ele não pode subir junto com a lança, né, Rodrigo? Isso. Ele tem que ficar no solo e não tem um controle remoto, então a gente tem uma limitação aí, porque é até a altura em que o operador consegue ali acessar a cabeça e o controle, os controles da câmera, né? Isso, exatamente. Então ela só vai até a altura que você consegue controlar, né? Porque essa não é remota, né? Então você acaba só tendo... Vou vir para trás e vou mostrar, ó. Tem 1,80 m, aqui eu não consigo controlar. E essa aí desmonta em quantas peças? Essa grua desmonta em... Essa aqui desmonta a lança. A lança é uma peça inteira. A lança é uma peça inteira. É uma peça de 3 metros e a área útil de 2 metros. Você tem o suporte, então a lança é 1, suporte 2, 3, 4, 5. 5 pés. 6 a cabeça e 7 o suporte da cabeça. São 7 peças. E o contrapeso lá, mostra o contrapeso pro pessoal. O contrapeso. Então depois, agora eu ia mostrar a colocação da câmera, professor. Sim, pode ser. Porque os dois estão ligados. Isso. Né? Primeiro aqui eu vou mostrar. Está muito ligado à câmera. Aqui, ó. Mostrar a sapata. Desprendeu a sapata, ela vai ter a trava dela aqui atrás, ó. Vai ter uma travinha, né? Geralmente tem uma travinha. Ó. Travou. Travou.
E a trava de segurança para não acontecer um acidente e a câmera cair, né? Isso, ó. Travou. Puxou. Tem a sapata dela. Ó, você nota que ela já começa a subir, ó. Ó, você soltou, ó, o peso tá puxando, ó. Porque o peso da sapata já faz diferença aí, né? Faz uma diferencinha. Agora eu vou colocar a câmera. Vou trazer a câmera e vou colocar a câmera. E, pelo que eu estou vendo, essa grua aí, o sistema todo dela é mecânico, né? Ou tem algo hidráulico também? A única coisa que é hidráulica nela, no caso aqui, professor, É a cabeça. é a cabeça. A única coisa hidráulica. O resto é toda mecânica. Toda mecânica, né? Então, aqui eu trouxe o carrinho, professor. O carrinho de câmera, de suporte aqui. Ó. Vocês conseguem ver, a câmera está aqui embaixo. Por que eu trouxe o carrinho? Porque uma das coisas que eu sempre demonstro para os alunos é a manipulação da câmera, né? No caso, para você manipular, aqui eu já estou com a câmera, estou com a mão suja, não seria adequado eu fazer isso aqui, né? Mas eu vou destravar, né? Destravei, vou manipular sempre em cima de um lugar que não possibilite a queda da lente, porque olha o que acontece aqui, ó, nesse canto, ó, eu tenho uma barra lateral, que ela impede, por exemplo, que a lente saia rolando. Olha que interessante, ó. Ó. Então, num set, por exemplo, estou num set de filmagem. Então, eu tenho que sempre pensar que eu tenho que manipular meus objetos num lugar, primeiramente, macio, isento de poeira, para que e também que não aconteça acidentes com as lentes, ó. Que eu posso colocar a lente tranquilo, porque ela é um feltro, né? Eu posso tranquilamente colocar, acoplar a câmera, né? Vou mostrar agora, por exemplo, inserindo. Interessante que eu sempre tenho que fazer, sempre o movimento de manipulação tem que ser sempre em cima da peça. Nunca fazer fora. Sempre em cima. Para ter a segurança. Isso, vai que você tem um deslize e pum, ela cai, ela não vai quebrar, porque ela vai cair a uma pequena distância. Então, sempre manipular em cima do carrinho de manipulação. Coloquei o parafuso. Às vezes a gente tem um pano preto também, né? Pode estender o pano preto em cima do praticável, em cima de um carrinho, como a gente está fazendo aí. É sempre interessante ter um lugar que tenha borda. Pode ser até uma caixa que tenha as bordas que evite, por exemplo, de sair rolando uma câmera. Eu vejo que não é muito fácil. Ó. Vou encaixar aqui, já anota. Porque a base, a plataforma é grande, né? Isso, ela é grande. A sapata, e ela é pesada, né? Isso aí é uma coisa que o pessoal aí de casa não consegue ter uma ideia, mas é... Isso, ó. Uma moeda. A velha moedinha de 5 centavos, muito útil para esse momento. É claro, se tiver uma chave de fenda... E essa câmera é uma câmera leve, né? Essa aí é uma 5D. Isso, é uma 5D. Uma câmera leve, para vocês terem uma ideia. Ó. Travou bem, né? Aqui eu já não estou conseguindo travar mais, mas ela já está... Já mantenho já no movimento, na posição. Vou retornar aqui, ó. E tu está usando aí uma lente 35mm fixa, né? Isso. Agora vem, segura bem com as duas mãos, ó. Então, é importante dizer que esse não é dos conjuntos mais pesados, né? A gente pode dizer até assim para o pessoal aí que está assistindo que é um conjunto leve, né? A gente poderia, por exemplo, se for usar uma lente, uma tele com zoom, né? Já pesaria mais o sistema aí, né? E se a gente for trabalhar com câmeras maiores, né? Não seja um DSLR, aumenta ainda mais o peso, né?
E isso tudo influencia aí no uso da grua, como vocês vão ver quando ele for falar sobre o contrapeso aí. Ó, travou, apertou, já está lá a nossa câmera posicionada. O bom aí nesse caso é um follow focus, né? Porque o Isso. acesso ao anel de foco aí fica difícil, né, para fazer movimentos. O follow focus, nesse caso, seria essencial para você manter o foco. Mas daí você vai, dependendo, trabalhando com a tua abertura, né? Deixa mais fechado, né? Pegando meio que no infinito, já consegue trabalhar legal. Mas isso em alguns casos não é possível. Então tem que ter um follow focus para poder seguir a cena, né? Lembrando sempre que a grua, moçada, a grua ela tem uma coisa, vocês lembrem sempre do compasso, né? A grua ela faz um movimento circular, como vocês estão vendo aí, ó. Então, dependendo do movimento e da distância da câmera, do conjunto câmera e objetiva em relação ao assunto, ao ator, enfim, o que seja, né, a gente vai ter mudança de distância focal. Isso, então, se a gente não tiver aí uma profundidade de campo grande, como falou o Rodrigo, e mudando a distância focal, a gente vai precisar fazer correção de foco enquanto faz o movimento. Isso, exatamente. Agora eu vou fazer o nivelamento, professor. Ó, você viu que antes ela estava descendo né? Indo ao lado contrário, lado operador, e agora ela está descendo para baixo, ó. Tá mais pesada agora, né? Quando tu Pesou, tirou a sapata, tu teve que soltar ela devagar, porque foi o contrapeso lá que tendeu aí pro chão, né? Agora é o contrário, é o conjunto câmera e cabeça que tão mais pesado, né? Ó, agora vai ter esse movimento, vai ter a regulagem aqui, professor. Ó, a regulagem. Tem o contrapeso, né? Tem que jogar mais peso para poder acertar, né? Você tem a regulagem do contrapeso aqui. Né? No caso aqui, professor, eu tenho que jogar mais um peso aqui, ó. Essa bolacha aí tem quanto? 2 quilos? 5 quilos cada uma. 5 cada, ó. 5 Já cada. tem 10 ali. Já tem 10. Então eu tenho que jogar mais uma. Eu tinha que jogar mais uma de 5 aqui, professor. Para mim conseguir nivelar. E aí tem esse outro peso aí, ó, onde ele botou a mão antes ali, né? Que é o ajuste fino, né? Esse outro aí. Só que no caso eu tô sem alicate aqui, né, professor, para poder mostrar. Mas depois de nivelado aqui, ó, você vai conseguir controlar. Olha lá, ó, já tá vindo o peso lá. E aqui a assistência aqui é forte aqui. Tem bastante gente aqui ajudando aqui. Aqui, ó, mais um de 5. Quem é que tá contigo aí? O Josiano? Josiano, Thiago, Luca e Ramon. Valeu aí, moçada. Obrigado aí pelo suporte. Agora, olha aqui, professor. Olha o que aconteceu agora. Agora ela tá vindo para trás. Então, eu tenho que botar, ele travar essa peça aqui para cá. Mas estou sem alicate, entendeu, professor? Então, eu não consigo jogar ela para frente. Eu jogando para frente, ela vai travar. Ela vai fazer com que a grua estabilize. O certo é ela manter a estabilidade no meio aqui, ó. Né? O correto é o meio, ó. Nivelou no meio, tá? Tá feito, ó. Mas você também pode jogar, por exemplo, de repente você quer fazer um movimento descendo, né? Ó. Que é esse movimento de pedestal, né? Isso, ó. E ela tem quantos ajustes de altura ali na base dela ali, no tronco dela ali? Eu tô vendo 2, mas parece que tem mais um ali embaixo, né? 3, professor. Tem 3. São 3, só que eles são... Aí, então, ela não está na altura máxima aí ainda, então. Na verdade, está na altura máxima, professor. Está na altura máxima. Altura máxima. Porque aqui é curto, ó. Aqui é curto, né? Aqui você tem 20 centímetros, aqui você tem 30 e outro você tem 25.
E quando tu tem vídeo assist, onde que tu coloca ele aí? Você coloca aqui, ó, pessoal. Não sei se dá para enxergar essa peça. Isso aí é importantíssimo, ó. Esse aqui que é o suporte do Video Assist. Ela tem umas alças. Você está visualizando aqui, né, nessa região. E aí passa os cabos ali pela lança, né? Prende ele com velcro, alguma coisa ali para não ficar atrapalhando o movimento, né? Porque tem que imaginar, por exemplo, que a colocação você tem que imaginar, por exemplo, também a colocação dos cabos. Você também tem que, porque vai vir um cabo do Video Assist, vai vir um cabo do Video Assist, no caso, saindo da câmera, você tem que imaginar aqui, né? Você tem que colocar esse cabeamento para cá, né, girando toda, senão ela vai travar, né? Se você passar o cabo aqui por dentro, ela vai te impedir, né, o movimento. Tem que deixar sempre uma laçada, uma folga ali para poder operar, né? Isso mesmo. E então, isso aí é importante para vocês verem e projetar quanto tempo leva para preparar uma grua dessa. Imagina, o Rodrigo já falou aí em quantas peças ela vem desmontada. Então, primeiro tem que descarregar do caminhão. Vocês já estão vendo que são todos componentes pesados, né? A lança é pesada, todos os componentes aí, mais os contrapesos, né? Então, aí monta tudo no lugar onde vai ser feito o plano, né? Depois disso, vocês viram aí que tem a montagem da câmera na sapata, né? Aí tem o nivelamento lá com os contrapesos, ainda tem a montagem do vídeo assist e o cabeamento, né? Para fazer ali colocar os cabos ali, a extensão deles e colocar velcro ou algo que mantenha eles ali na extensão de uma forma correta para não atrapalhar a operação, né? E aí, só aí depois é que se vai ensaiar movimento. Então, isso aí tudo leva bastante tempo, né? Justamente, pessoal. Aqui eu já estou ensaiando alguns movimentos, ó. Ó. Para montar essa grua aí, tu precisa de quantas pessoas? 2 pessoas montam, pessoal. 2 pessoas montam e 2 pessoas operam, né? Aí, ó, para vocês terem uma ideia, uma grua pequena dessas, né? Uma grua pequena, ó, e que não nos dá uma altura grande, a lança também não é muito grande, né? Já precisa de 2 pessoas para montar e 2 para operar. E vocês estão vendo aí só o trabalho que o Rodrigo tem agora aí, ó, ele já vai chegar cansado em casa, sabe? Isso aí tudo é dispêndio físico, é ou não é? Sim, você já está fazendo uma força e tal, mas ainda, como diz, é o ofício, né? O ofício da gente, então tem que... Mas a questão maior que eu sempre falo assim, talvez não é nem a questão da montagem, professor, mas o cuidado que você tem que ter para você manipular, para você não bater uma câmera, para você sempre ter um movimento. Ó, por exemplo, eu estou operando sozinho aqui porque ela está estável, mas o correto é ter mais uma pessoa aqui. Josiana, o Josiano está de assistente hoje. Então, posiciona aqui, José, nessa parte assim, ó, segura assim. Olha lá, ó. O Josiano vai ficar segurando a parte de trás, ele vai ficar dando um apoio, justamente para que eu tenha a segurança total do movimento que eu venha fazer aqui, né? Nessa posição. Porque um equipamento pesado desses aí, moçada, ele se dá um acidente, pode decepar um dedo, né? Pode decepar um dedo e fora o prejuízo do equipamento, quando bater ele vai quebrar, ele vai ficar completamente. No caso aqui eu estou operando na frente, né? Estou fazendo um movimento de pan e tilt aqui na frente, mas eu, mesmo estando ali atrás, o interessante é que mantenha o assistente ajudando a manter mais firmeza, ó. Ó, você veja aqui, ó. Porque qualquer coisa ela toma, só. Ó. Vocês conseguem ver o movimento dela? Ela é bamba, mas 2 pessoas é tranquilo, né? Vai conseguir fazer com que ela... Tu costuma usar saco de areia também? Bem, o saco de areia é
é uma coisa que é muito bom de utilizar, né? Mas eu prefiro uma pessoa ajudando a segurar Claro, ali. né? Nada substitui, né? Isso, porque até o saco de areia ele é bom, mas o saco de areia, de repente, não vê uma pedra, né, professor? Uma passagem ali que eu quero mudar, né? Agora eu vou andar com um pouco, lógico. Ó, eu vou andar com ele, ó. São duas pessoas, ó. Mantendo o equilíbrio do sistema todo, né? Mantendo equilíbrio. Ó, você veja aqui, ó. Vamos chegar mais próximo. Duas pessoas é mais provável, porque eu estou movimentando dentro do estúdio. Então, eu nunca faço esse movimento se eu não tenho duas pessoas, né? Principalmente se a câmera. O interessante é até que seja retirado a câmera, né? Eu fiz esse movimento curto, que como me ajuda o Josiano aqui, fiz esse movimento curto, né? Mas o correto é até que eu retire a câmera. Nesse momento eu retiro a câmera, né? Ó. Não é demorado, mas eu preciso... Que é a forma mais segura, porque se acontece um acidente aí, acabou a diária, né? Isso, acabou e já não... Daí eu retiro e desloco, né? Porque ela é bem estável, professor. Ela tem só 3 rodas, então ela se torna estável. Ela vai sair totalmente. Vou retornar. Vou retornar. Aí, ó. E recoloco a câmera no lugar. E só para lembrar para o pessoal aí também que existe grua que trabalha em cima de trilho, né? Isso. Essa é a grua mais sofisticada que tem, principalmente no cinema. O que acontece? Ela, geralmente, existe uma que tem 4 rodas, né? Essa, no caso, aqui tem 3 rodas, que ela é indoor, né? Não é outdoor. Então, essa é indoor, e tem as outdoor, que elas trabalham com 4 pés, que ela já é um carrinho, né? Permite se deslocar mais fácil. E daí também colocar em cima do traveling também, professor. São duas de alta capacidade, no caso, né? Chamo que daí o operador pode ficar sentado, né? Do mesmo jeito que eu estava sentado no traveling, o operador vai ficar sentado, né? Nessa posição aqui, né? Eu vou ficar sentado aqui, operando, né? Grua de alta capacidade. Né? Em produções hollywoodianas, aí a gente vê em making off como eles usam grua, né, cara? Eles usam grua o tempo inteiro para fazer imagens assim de estúdio. Tomadas aéreas. O tempo inteiro eles usam grua, né? O tempo todo. Porque é o diferencial deles, né? Eles têm um diferencial nessa parte. Mas isso aumenta o custo, né? Aumenta o custo da produção. Vamos passar para o Steadicam, então, já para ir depois e finalizando a nossa aula de hoje. Então, aí vocês já tiveram uma ideia, porque a gente em aula expositiva e vendo a grua operando e rodando as tomadas e tal, nos parece sempre algo muito menos complexo do que quando a gente vê aqui como que é para montar ela, para operar, todos os cuidados que a gente tem que ter, ver as limitações que ela tem, né? Porque na hora que a gente está rodando o plano lá, já está tudo montado, nivelado, né? Já está tudo ajustado, os cabos já foram estendidos, né? Do vídeo assist para a câmera e já está ensaiado o movimento. Então, aí parece que é muito fácil, muito mais fácil e muito menos dispendioso assim, de tempo, de esforço físico, do que realmente é, né? Então, essa aqui é a importância da gente ter esse tipo de aula para que o pessoal todo aqui que trabalha já e vai trabalhar nas diversas funções aí do audiovisual tenha uma ideia do que envolve o trabalho de maquinária, né? E o trabalho principalmente de movimento de câmera, né? Até para que a gente tenha uma noção mais precisa do que significa escalar certos movimentos numa diária, né? E certas exigências de maquinária. Então, é importante para saber, não é só quem trabalha com produção que precisa saber o que envolve o trabalho de maquinária. Todos os componentes de uma
equipe, o pessoal da equipe de arte, o pessoal da equipe de direção, todo mundo precisa saber o que envolve um trabalho de maquinária. Porque vocês imaginem o pessoal de maquinária trabalhar mantendo todos esses parâmetros que o Rodrigo está mostrando e explicando aí, com todos os aspectos de segurança, de boa operação, e ainda ter sob pressão de tempo. Não é fácil. Então, é importante, a equipe inteira tem que saber que quando está demorando para fazer a montagem de algum equipamento de maquinária, não é uma demora à toa, né? Aqui, professor, aqui a gente pode ver, esse aqui é o suporte do Steadicam. Geralmente, um Steadicam de boa qualidade vem com esse suporte. Ele tem esse furo, essa base aqui, né? Tem essa base. O que você tem que imaginar é que isso aqui, geralmente, você precisa pensar na locação. Essa base, o que vai acontecer? Ela é um parafuso de meia, né? De meia polegada. Ela vai encaixar no suporte o quê? Suporte de luz. Não sei se você consegue ver aí, professor, mas é o suporte de luz, ó. O tripé de luz, ó. Sim. É o mesmo tipo de fixação ali na base do que os refletores têm, né? Isso. Engata ali naquela ranhura do pino ali, ó. E chaveia, né? Jogou aqui no pino, meia polegada, né? Que é o padrão meia polegada. Que é o mesmo padrão que ela tem a ranhura, ó. Fixou. Tá fixo. E o pino. Você vai ver que tem o Steadicam, né? Ó. Tem que imaginar aqui, ó, por exemplo, ó, a montagem, né? Sapata. Por isso que eu sempre digo, quando começar a montagem, tem que imaginar o quê? A câmera, né? Manipulação da câmera. Se tirou a bandana, né? Que o Steadicam não se pode operar com bandana, né? Vai colocar, ó. Por isso que é interessante manipular ela aqui, ó, professor. Ó. Vou manipular sempre com segurança. Tem que imaginar a segurança do equipamento nesse caso aqui, né? Ó, que eu estou colocando o parafuso, ele é um pouco, não é muito prático. Ó. Eu viro a câmera. Aqui, ó. O Thiago aqui está ajudando aqui agora a posicionar na visão. Lembrando sempre que o Rodrigo vai fazer agora é um trabalho simultâneo, que ao mesmo tempo que ele está montando a câmera, ele está pensando, está montando o sistema todo, não só a câmera no Steadicam, mas o próprio Steadicam, ele está pensando junto com isso no balanceamento dela, ele precisa equilibrar o sistema todo. Então, ele colocou a câmera naquele ponto da sapata ali, porque ele já sabe que se ele colocar a sapata muito para frente da câmera ou muito para trás, depois ele vai ter dificuldade para balancear, é ou não é, Rodrigo? Exatamente, professor. Nesse momento que você tem que pensar justamente no balanceamento. Onde você vai pôr, ó, vai colocar, ó. Todo momento eu estou manipulando ela em cima, ó, porque deu vento, posso largar, ó. O que tem que imaginar, professor, no balanceamento, é esse meio aqui, ó. Ó, o meio da câmera e da lente. A câmera deve ficar um pouquinho próximo do centro aqui, ó, da canopla. Do centro do tubo, que é o tronco principal aí do Steadicam. Ó, esse eixo vertical que ele tem. Ó. Coloquei ali no meio, travei, né, com a segurança, travei o ajuste lateral e o que faz o movimento para cima e para baixo. Interessante, verificou a câmera. Um pouco solto, né? Prende bem para poder operar, porque como é que você vai, de repente ela cai. Colocou no suporte, né? Botou no suporte. Tirar o carrinho agora, lateralmente. Então você nota aqui, ó, nota que tem uma inclinação, ó.
no giroscópio. Que essa peça aqui, ela nada mais que um giroscópio, né? Uma função que ela vai ter esse giro, ó. Vocês conseguem ver o alinhamento? Ela tá um pouquinho para cá, ó. Tá fora do prumo. Então, o que eu vou fazer? Soltar o ajuste lateral. Vou puxar, agora vou trazer a câmera um pouquinho para o lado. Para equilibrar o sistema todo. Ó. Para que ela não fique nesse movimento de giroscópio, que também é um movimento pendular, né? Para que ela fique no prumo. Ó, eu tô no caso aqui, ó, eu tô fazendo um movimento, no caso de direita, ó. Mas eu vou vir no movimento de esquerda, ó, indo para cá, ó, agora. Ó, você nota que a câmera já começa a se deslocar para o centro. Ó, começa a acertar, já começa a vir. Aqui é o máximo, acertou o máximo. Né? Tem que imaginar. Depois, o que acontece? Agora a câmera está um pouquinho... Travei, né, o movimento lateral. Ela está um pouco empinada, né? Ela está apontando um pouco para cima, parece. Então, daí o que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui a trava de segurança aqui dela, do rolete, e vou vir para trás, ó, até se centralizar. Isso é importante vocês verem, porque montar o Steadicam, assim como os outros equipamentos que a gente viu antes, não é só encaixar tudo, apertar parafuso e sair usando. Não. Tá? Esse aqui demanda uma certa prática. Você tem que praticar isso aqui. E você estando em casa, você pega ele, pratica, porque esse aqui é justamente o cinema moderno, depende muito dessa prática aqui. Então, agora você pode ver que ele estabilizou. Interessante, por exemplo, que vai ter o nível da câmera também. Você pode estar olhando para o nível da câmera, né? Deixa eu ver se está... Vou ligar aqui a câmera. Você vem aqui, ó, 5D, ó. Não sei se consegue enxergar, mas tem um nível ali, ó. Você vai em info, né? Vai apertando o info até chegar ao nivelador. O nivelador te dá uma ajuda também para poder visualizar o que está sendo a posição. Ó, agora você pode ver que ele estabilizou. Ó, e essa aí vai vídeo assiste também, Rodrigo? Esse modelo antigo. Esse modelo antigo ele tem o vídeo assist. Só que aí tem que balancear junto, né? Tem que balancear junto. Hoje, professor, eu já não indico mais essa função. Porque o que está acontecendo hoje em dia no cinema? A gente tem os gimbal eletrônicos. Se a produção puder fazer uma alocação de um gimbal eletrônico, é muito... um Xeon, um Weifeng, um Ronin, né, que eu acho mais adequado. Porque esse gimbal eletrônico, ele já vai, através de um giroscópio interno eletrônico, né, já com energizado, ele vai conseguir compensar, né? Esse modelo aqui da Kikan, você nota que ele é para colocar bateria, ó. Ele vai bateria embaixo, para alimentar o vídeo assist. Nesse momento, o que acontece? A gente tem uma certa... aumenta um pouco o peso da operação, que vai fazer com que fique muito mais difícil estabilizar, né? Manter ele estável, né? Eu mostrei uns vídeos para o pessoal de uns gimbals também e de, assim, a versatilidade, né? Porque ele faz alguns movimentos aí que o Steadicam também não faz, né? Até de grua dá para fazer aí. Eu tenho um gimbal de até 6 quilos e eu uso bastante ele. Esse é o melhor, até 6 quilos, né? Se ele tiver bastante bateria, né? Não sei quantas baterias o professor tem, mas se tem umas 4 baterias, você consegue fazer uma gravação de 1 hora, mais ou menos, dependendo da marca que você... Então, depois de estabilizado, o que acontece? Esse, no caso, você pode ver que ele não tem o suporte embaixo, ó, né? As barras embaixo, ó. Ele não contém as barras, né? Porque as barras, o que acontece? Elas estão nessa posição. E os contrapesos iam ajudar a nivelar ele para que ele se mexa menos. Porque o importante dele é aqui, professor. O importante do
do Steadicam é essa regulagem aqui, ó, de queda. Chamada regulagem de queda, ó. Ela tem que ser em torno de 1 segundo, 1,5 segundos até 2, né? Então você pode notar aqui, ó, 1 segundo, né? 1 segundo. Então o que eu faço? Eu abro, subo um pouquinho. Continua. Já ficou mais lento. Já ficou um pouquinho mais lento. Mais um pouquinho. Aí, ó. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que depois, em operação, esse sistema vai ficar mais macio. Bem mais macio e fluido. A fluidez da gravação é interessante. Olha, note que ele já tá pendendo para um lado. Então, o que a gente faz? Volta no ajuste. Volta assim no ajuste lateral. E agora vai indo para o lado da direita agora. O gimbal ele também leva um tempinho para nivelar, mas ele, em uso, o próprio sistema de estabilização de 3 motores, né, que estabiliza os 3 eixos ali, ele é muito mais preciso daí, né? Além da gente ter os programas ali, onde a gente pode programar mais de um tipo de estabilização, né? Isso aí é uma coisa que nem o Steadicam consegue. Aqui eu precisaria um pequeno contrapezinho, professor, para mim regular aqui, no caso. Mas eu, no caso, que eu vou soltar aqui os contrapesos aqui. Lembrando que o Steadicam ele é um equipamento que já tem aí seus 40 anos, né? Ele foi usado, foi desenvolvido e as notícias que a gente tem é que ele foi usado pelas primeiras vezes lá no início dos anos 80. O próprio inventor desse equipamento, do Steadicam, ele operou o Steadicam lá no Iluminado de Stanley Kubrick, né? Como eu acho que eu já falei em uma aula aqui. E isso foi lá no início dos anos 80. Então, é um equipamento aí que já tem pelo menos 4 décadas, né, de uso aí. Esse aqui é o contrapeso, né? O contrapeso modelo antigo. Eu venho e posiciono embaixo aqui, ó. E me diz uma coisa, Rodrigo, tem algum movimento de câmera que tu prefere ainda com o Steadicam, comparando com o gimbal, ou tu acha que o gimbal ele substitui bem, em termos de operação, toda a exigência? Eu acho que o gimbal, por exemplo, um Ronin é o melhor gimbal hoje, na minha opinião, né? Claro que muita gente vai falar que é o Steady. Tem o Steady, né? Porque o Steadicam com Y é esse aparato aqui. Steadicam com I é a marca que produz equipamentos de filmagem. É isso que é importante frisar, né? Eu acho que o gimbal eletrônico, né, no caso, ele é muito superior na questão do comparado com o Steadicam, né, professor? Eu acho assim que porque o gimbal é um Steadicam, só que como ele tem um ajuste eletrônico, melhora na gravação. É muito superior a isso aqui. É claro, né, que depende da tua verba, né, que você tem, a tua locação. Tudo depende dessa verba, né? Mas hoje os gimbal eletrônicos baixaram muito o preço. Para você ter uma ideia, esse Kikan aqui está mais caro do que alguns Xeon. Está bem mais caro. Você acha Xeon aí por causa de R$4.000, um Steadicam desse custa 8. Então não está compensando. Mas E a gente vê que assim com um gimbal bom, com uma extensão do tipo um monopé ou um tubo, algo assim, dá para fazer até movimento de grua, né? Isso, perfeito. Porque a gente consegue controlar ele remotamente, a gente pode comprar o controle ou usar um controle mais simples com um app no celular até, né? Isso. Professor, agora eu vou mostrar o nivelamento para o professor ver que o nivelamento está perfeito, professor. Você olha aqui, ó. Vou mostrar na câmera. Não sei se é possível ver. A barrinha verde, ó. Uhum. Então, tá conseguindo ver, professor, a barrinha verde? Tem que levantar um pouquinho só mais o... Aí agora dá para ver. Deu para ver?
Aí. Sim. Porque agora eu tô de costas, não tô conseguindo. Então, ali, ó, você pode ver que o Steadicam tá totalmente alinhado, ó. Olha o alinhamento lá, ó. Né? Pode ver que é perpendicularmente, ó. Tá totalmente alinhado a câmera, ó. Né? Aí a próxima etapa é montar ele no corpo. Isso, agora vem a segunda etapa, que é chamado veste, né? Arm e veste. Essa etapa aí já é uma etapa que o gimbal não tem, né? Porque o gimbal, quando tu faz o balanceamento dele, deixa ele no tripé, ele tem um tripézinho ali, depois tu pega ele, se ele já está balanceado, é ligar, escolher qual é a programação de uso dele ali e sair usando, né? Ó. Esse aqui é o arm, né? Ou o braço, né? Em português é braço. Esse é arm. Ele vai ter Sistema mecânico, né? Ele tem o sistema mecânico de amortecimento, né? Tem os ajustes, né? Que a gente pode ir regulando. E tem a conexão. Esse aqui é o veste, a roupa, né? No caso que você vai colocar para poder fazer o suporte. Primeiro eu vou fazer a demonstração só com o Steadicam, professor, porque às vezes você não necessariamente você precisa usar o veste, né? Não é toda vez que precisa usar o veste, né? Só quando a gravação exigir muito tempo de operação, você vai usar o veste com arm, né? Uma coisa que é importante dizer também, né, Rodrigo, que tanto o Steadicam quanto o gimbal, ele também exige um movimento do operador, que é um movimento especial, né? Isso. Como o corpo, o operador também precisa da estabilidade para o deslocamento, né? Olha que interessante aqui, professor. Ó, a minha mão aqui, ó. Ó. Isso a pessoa tem que praticar para poder ter para entender. Uma das mãos sempre tem que posicionar. Eu gosto de posicionar mais aqui, ó, um ajuste fino. Tem gente que gosta embaixo. Eu prefiro aqui. Firmeza, né? Segurar firme, com movimento sutil, poder fazer ó. Então, não necessariamente eu preciso montar o... Ó. Vindo com movimento sutil, não é toda vez que eu preciso estar fazendo a utilização do veste. Eu posso fazer na mão, né? Ó. Posso tranquilamente fazer na mão. Né? Vocês podem perceber aí que o deslocamento da câmera nos 3 eixos, ele está bem limitado, né? Ele está deslocando ela e ela desliza praticamente na horizontal, né? Sem movimento pendular, sem quicar. Ó, movimento liso, reto, horizontal. É claro que você fazer um movimento muito rápido, você não consegue corrigir. Então, o movimento tem que ser bem... E não pode caminhar de qualquer jeito. Né? Não, tem que caminhar sempre do mesmo jeito. O interessante é que aqui ele força. Ó. Então, você pode, de repente, trabalhar aqui, ó, pegando ele mais próximo do corpo, ó, sempre pensando na pinça aqui, ó, pinça. Movimento de pinça, para você pincelar a imagem, shapear a imagem, é o shape, né? Está fazendo o shape da imagem, né? Fazendo a movimentação, né? E quanto mais próximo do corpo o sistema, menos o centro de gravidade do sistema todo, o corpo do operador e a câmera, ele fica deslocado para frente. O que vai poupar também a musculatura das costas, da lombar, né? Que é a que mais sofre, né? Principalmente. Agora eu vou colocar o veste agora, né? Esse Steadicam aí, ele permite quanto tempo de operação até o operador descansar, assim, de uso num set, assim, que a gente pensa, vai rodar a tarde toda, tá? Tem a tarde toda de Steadicam, tá escalado aí na produção a tarde inteira de Steadicam. Quanto tempo de uso contínuo e de intervalo de descanso para o operador que um Steadicam dessa estatura aí, ela exige, mais ou menos. Tem que ter uns intervalos de descanso, que isso aí tem já até uma normatização aí pelo peso dele, né? Aí por isso que eu te pergunto assim, quanto tempo de operação direta assim para fazer intervalo?
mais ou menos? Vai variar, né, professor? Mas eu acredito que assim, que de meia hora, né, de gravação, ou até uma Porque é hora. muito cansativo, né? Depende do... Imagina, o cara toda hora tem que estar correndo, aí complica. Tem que ver o operador também. Se o cara for um atleta, e eu já, no caso, uma hora eu já estou cansado. Uma hora já me cansa bastante. E lembrando sempre que a musculatura da lombar é muito exigida, então mesmo um cara que seja aí halterofilista, ou ele ainda assim no final da diária ele vai estar muito cansado, porque esse sistema ele pesa para frente e aí o corpo do operador ele precisa compensar isso tudo. E sempre a parte da musculatura aí que mais é exigida é a musculatura das costas, né? Além, claro, da musculatura das pernas, tal, o abdômen, mas a que cansa aí e que às vezes dá o reclama aí no final da diária é a lombar, né? Olha como é que é importante o assistente, o professor. Ó, ele está me auxiliando, que sozinho é difícil de montar, professor. Ó, apertar bem, ó. Manopla de utilização, ó. Depois testar. Primeiro, antes de colocar a câmera, testar, ó. Testou, puxou, ó. Andou, né? Viu como é que está o fluxo. E aí tu tem regulagem também para aumentar um pouco a resistência dele ao movimento. Você tem essas regulagens aqui, ó. E tudo vai depender da câmera, né, professor? Também o peso da câmera, né, junto com... Quanto mais coisa você colocar assistente e tal, vai pesar mais para baixo e você vai ter uma regulagemzinha diferente aqui, né? Por isso que eu digo que o gimbal hoje, ele substitui isso aqui com uma certa vantagem. Agora que nem eu sempre falo nas produções, você utilizar um veste, um arm, né, desse aqui, junto com um gimbal eletrônico, você obtém uma gravação muito superior, que você vai ter essa estabilização mecânica junto com uma estabilização eletrônica. Dos 3 eixos, né? Isso, com os 3 eixos. Então, você vai dobrar a qualidade do que só trabalhar mecanicamente. Então, mesmo isso aqui sendo um equipamento, de certa forma, obsoleto, ele se torna muito útil se é colocado com um equipamento mais moderno, porque ele vai dar um conforto para o operador, né? No caso, agora eu vou vir com a operação. Vou acoplar. Aí, ó. Então aí vocês já veem que a gente não tem a limitação do trilho, que é no caso do traveling, né? A gente não tem a limitação da lança e do equilíbrio do sistema todo de fixação da grua e de contrapeso da grua, né? A gente tem essa liberdade aí para fazer movimentos que não são só movimentos em linha reta, pode ser curvo, pode ser circular, elíptico, né? Movimentos de cima para baixo, subindo a câmera, né? Fazendo tilt junto, então tem essa liberdade aí de movimento, de combinação de movimentos, né? Isso. E olha aqui, ó, se eu jogo um pouco mais de peso, né? Ele vai estabilizar um pouquinho mais embaixo, né? Porque eu sempre tenho que trabalhar, por exemplo, geralmente com as duas mãos, ó. Uma ajudando aqui, a outra... E também tem o controle remoto. Já tem uns sistemas de Steadicam com controle remoto também, né? Isso, justamente. Esses os mais modernos, né? Que no caso são os gimbal eletrônicos, né? Uhum. Com app, justamente, controle remoto, né? Follow focus. Follow focus automático, né? Tudo. Aí opera sempre em 2 pessoas, né? Sempre. Tem o cara que vai fazer o movimento mecânico e o outro que vai ficar ali operando o foco, operando, né? Fazendo a operação fina do movimento, da correção para manter o enquadramento, né?
Mas mesmo assim, professor, depende de muita prática, uma regulagem demorada, isso aqui demora a regular bem. Aqui eu estou só demonstrando, mas a regulagem também é muito importante saber desenvolver essa regulagem aqui, ó, dos braços, né? Então tem que ser um Steadicam de marca boa, não pode ser um Steadicam, por exemplo, da Maxi Gru, por exemplo, é só perder dinheiro. Ó, você veja que até o Kikan já não era muito bom, né? Então, o Steadicam tem que ser de boa qualidade, né? Boa regulagem, né? E manutenção básica dele é o que? Lubrificação na parte mecânica aí. Basicamente, é mais a lubrificação, manter em lugar seco, né, professor? Sempre manter em lugar seco. Ele não requer muita manutenção, na verdade, né? O importante é sempre manter em lugar seco. Mas o que a gente tem que tomar em consideração é o cuidado com a câmera. Não fazer com pressa, fazer um trabalho bem elaborado, bem tranquilo, apertar bem a câmera, entendeu? Porque é muito fácil de eu bater a câmera, soltar, entendeu? É muito fácil. Tem uma pergunta aqui no chat aqui que eu vou pedir. O Douglas colocou uma pergunta. Faz a pergunta aí, Douglas, direto pro Rodrigo. Opa, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Então, uma vez eu já mexi num Ronin, e aí eu achava difícil fazer esse movimento de pinça, assim, que não tem uma pinça, né? Só tem tipo um joystick para você virar, e às vezes não funciona direito. Aí às vezes eu queria virar assim a câmera, fazer esse movimento de pinça, igual você está fazendo, e eu não consegui. Então, no caso do Ronin, tem uma... Você pode desativar um movimento aqui, ó. Quando você desativa, só retirando a bateria, ele fica manual uma parte. Daí você pode trabalhar com a pinça, né? O interessante é desativar não sei qual foi o modelo que você trabalhou, mas existe um modelo que se eu não me engano, é com 2 baterias. Daí quando você quer fazer um movimento manual, ele possibilita você arrancar uma das baterias ou desativar no aplicativo, né? Através do controle dele, que daí o que vai acontecer? Ele vai te ajudar nessa parte aqui da pinça manual daí, né? Porque como ele é brushless, ele usa só ímãs, ele acaba tendo uma certa fluidez aqui. Mas é claro que ele não foi desenvolvido para isso, né? Ele foi feito para trabalhar quase que eletronicamente, né? Não sei se Mas entendi, nem sabia que dava para desativar um dos motores. tem o sistema de desativação. Daí, só que o que acontece? Ele não foi desenvolvido para essa questão, né? Mas há a possibilidade também de você desativar. Acho que agora tem uma atualização, se eu não me engano, em alguns modelos que ele tem a desativação, né? E tem um modelo mais antigo, se eu não me engano, que não possibilita porque ele não é brushless, né? Ele trabalha com com motor mais antigo, daí ele fica travando. Quando você vai fazer um movimento de pista, mesmo desligado, ele vai ficar duro, não vai ter essa fluidez aqui assim, né? Entendi. Muito obrigado. Valeu. Excelente. Mais perguntas aí, pessoal? Vamos aproveitar aí que esse é o momento. Ó, professor, já minhas costas já começou a doer. Não, isso aí não é fácil, não. É importante o pessoal saber que trabalhar, por exemplo, numa produção grande, 2 dias seguidos com Steadicam não é fácil, né? Por exemplo, trabalha hoje de tarde com ele e amanhã de novo, né? É o suficiente para o operador já pedir aí no terceiro dia, pedir um descanso, né? Porque não tem quem aguente. Eu acho até que meia hora, professor, bem trabalhada, já é o suficiente, eu acho, para o operador já começa a sentir dor na coluna. Eu acho que a gravação tem que ser feita no momento oportuno, né, da gravação, e pensar sempre meia hora o operador fazer essa cena. Seja quantos takes for feito, mas no máximo meia hora, porque senão não há coluna que aguente. Então, isso aí é um item importante para vocês guardarem aí na memória, que se o Steadicam ele tem essa versatilidade de movimentos que a gente viu aí,
a montagem e o balanceamento dele leva tempo também, mas ele nos dá essa variedade de opções aí para movimentos e tal. Ele tem esse outro problema que é o tempo de operação, né? Então, ou vocês vão ter que ir lá ter um set com dois operadores ou, né, e mais alguém para fazer assistência ali para montagem, ou vocês vão ter que contar que o tempo de operação contínuo dele é limitado, né? Uma coisa que a gente não tem no caso da grua e com o Steadicam, né? Steadicam, desculpa, a grua e o traveling. A grua e o traveling demora lá, como a gente viu, tem lá as suas dificuldades de montagem e dispêndio de tempo, né, para preparar o equipamento. Porém, quando está tudo montado, vai embora, né? E leva bastante tempo para nivelar o trilho, leva bastante tempo para fazer lá o balanceamento do sistema da grua, mas depois, quando tiver lá tudo montado, aí pode operar quanto tempo quiser. Aí o Steadicam a gente já precisa levar em consideração essa limitação que a gente tem aí e que qualquer operador vai ter essa dificuldade, porque, como vocês já perceberam, quem ainda não operou um equipamento desse, né, ele é um equipamento que exige muito do equilíbrio do operador. Então, o operador ele sempre precisa compensar o fato do centro de gravidade dele ficar deslocado para frente, né? Como tu tem um equipamento que está na tua frente ali e um sistema que pesa câmera, Steadicam, o sistema todo ali, o braço articulado dele, isso aí tudo pesa, né? Então tu tem o teu centro de gravidade deslocado para frente. E aí o tempo inteiro que tu faz o movimento, tu precisa compensar isso. Então é muito desgastante, né? Ó, E tanto que você pode. insalubre, né? Ó, Porque com o tempo pode estragar aí até ter problema de hérnia de disco se o operador não se cuida. ó, o professor falou um negócio interessante, ó. Não tinha até me atentado, mas o professor lembrou. Ó, o centro de gravidade do Steadicam, ó, ele regula. Ó. Então, você tem que regular mais ou menos no teu centro de gravidade, você tem conforto também na gravação. Esse, no caso, é o máximo que vai para baixo. Né, ó, o máximo. Mas ele sobe, ó. Tem um trilhozinho aqui, ó, possibilita eu levantar ele para cima. Ó. Ó. Ele tá todo para cima, aqui todo para baixo. Ó, dele Então, abaixo. vocês que vão trabalhar com produção, né, que vai ser aí produtor executivo, né, que vai trabalhar com orçamento, com aí o contingenciamento de verba e de recursos e tal, e também quem vai fazer direção de produção, precisa saber que o Steadicam, ele tem as suas vantagens, mas também ele tem essa enorme limitação aí, né? Que ninguém consegue, por exemplo, trabalhar várias diárias seguidas. Por exemplo, vocês têm uma produção aí, um longa-metragem que vai ser rodado em 40 dias, 50 dias. E aí vocês não podem pensar que vocês vão agrupar, né, todos os movimentos de Steadicam em uma semana. Vocês não podem colocar ali um operador de Steadicam trabalhando segunda, terça, quarta e quinta direto. Isso aí ninguém aguenta. Então, é importante para quem vai trabalhar aí com produção também saber que o operador de Steadicam ele vai precisar de intervalo para descansar, é ou não é, Rodrigo? Isso, principalmente, né? O operador de câmera não aguenta operar um equipamento desse, porque ele pesa. O que acontece? Ele tem poucos pontos de apoio, né? Ele acaba pesando, dá um cansaço. Outra coisa que eu ia falar, ó, aqui tem os pesos extra, eu vou colocar ali no Steadicam para os alunos verem que com mais peso o gimbal vai estabilizar um pouco mais, porque ele tende a descer e vai ficar mais firme, né? Eu tinha mostrado só com o peso de lateral, que é no peso de ajuste, agora eu vou colocar o peso, seria os outros contrapesos para poder fazer com que ele fique mais para baixo.
Vocês já perceberam que esse sistema de descanso ali da câmera é imprescindível, né? Porque se a gente não tivesse essa possibilidade, aí ele não teria onde colocar a câmera. Ele teria que tirar a câmera, né? Ele teria que desmontar, o que seria um enorme trabalho, porque aí depois, quando ele fosse retomar o serviço de operação, ele teria que balancear de novo. Ó, você veja que eu vou controlando, ó, ele pesou, né? Ele está trabalhando mais forçado, as molas, ele acaba ficando mais estável, né? Tem que pensar isso também, porque a câmera, com os contrapesos, acaba ajudando. Mas é claro que fica uma coisa não é tão prática assim, né, professor? Você vai sentir não vai ficar perfeita a gravação. É que nem eu digo, o Steadicam, ele vai dar uma fluidez. Agora, perfeição para estabilizar é só com o estabilizador eletrônico. O que acontece? Mas vamos pensar que eu gosto muito de usar é o exemplo brasileiro, inclusive, né? Tropa de Elite. No Tropa de Elite você nota que tem vários a câmera tem o seu balanço, porque a câmera na mão usando steady. Então ela vai ter esse movimento, né? Só que ele dá aquela movimentação de ação, né? E ela é um movimento ondulado, né? Isso, ó. Pode ver, não tem como ser perfeito igual. Pô, tá correndo lá, não tem como, mas ela dá aquela movimentação, né? Ela estabiliza um pouco, para não ficar tão tremido. Mas se você perceber no filme, você nota que tem uma trepidaçãozinha, né, professor? Você nota, não é perfeito, não é lisinho. Né? Não tem como você fazer um movimento tão liso e tão rápido, né? Para fazer um movimento liso, tem que ser bem devagar. Né? O movimento tem que ser bem, bem devagarzinho. Mesmo assim, ela fica oscilando. E tem até esses casos em que se faz um movimento do estilo câmera na mão, um pouco mais trepidado, assim, já planejado, com o Steadicam, né? Isso, justamente, tem com o Steadicam. Quando a gente quer... Quando é algo assim que é movimentação, que é deixar uma desestabilização aparente na imagem em movimento, se faz com o Steadicam também, né, controlando um pouco ali essa trepidação, mas ainda deixando sem muito controle dela, porque é o que aquele plano ali ele exige, né, que é mostrar um pouco de trepidação da imagem, né? Isso. Daí, no caso, aí é a tomada, no caso fotográfico, uma tomada de decisão da fotografia, né? Justamente para que tenha essa questão de movimento a cena. Mas o Steadicam, naturalmente, ele vai dar essa movimentação, professor. Ele não estabiliza tão perfeito numa cena rápida, né? Tem que imaginar que que para quem trabalha sabe que o Steadicam ele ajuda, mas ele não consegue suprir 100% da fluidez, né? Sim, nunca vai fazer o movimento que um traveling faz, bem nivelado. Ó, agora eu vou retirar, né? Já cansei, cansou um pouco. Tá. Uma coisa que eu ia falar, professor, interessante, do gimbal eletrônico hoje, você tem os Xeons, que é uma marca chinesa que está produzindo, né? Então, o jeito de operar é diferente. Ó, tá usando muito essa operação aqui, ó, de apoio aqui, ó, no corpo. Movimento de lança, ó. Entendeu? Esse movimento nos gimbal mais modernos, você tem esse movimento de lança. O que acontece? Você consegue estabilizar bem melhor aqui, ó, usando o movimento de lança, né? Não sei se o professor consegue ver, ó. Sim. Na barriga ou na perna, ou no quadril, ó, você consegue estabilizar muito bem hoje com o Xeon, o Ronin, principalmente o Condzilla hoje, né? O pessoal deve conhecer, né? O Condzilla hoje é um exemplo de produção brasileira de clipes, né? É o que mais produz clipes em alta qualidade, alta definição, produção. Ele estudou cinema na USP, né? Então, o Condzilla é um grande exemplo de utilizar os gimbal eletrônico, né? Nesse formato de lança. Hoje em dia é muito usado. Ele usa todas as produções praticamente ele usa esse movimento aqui, né? Ó.
É claro que esse aqui não é feito para isso, porque a câmera, né, ela teria que ficar nessa posição. Aqui ela está reta, né? Mas olha que interessante aqui, ó. Mesmo sendo aqui, eu posso utilizar ele assim, ó. Ó. Mesmo sendo manual, eu posso utilizá-lo. Agora, você imagina com uma estabilização eletrônica na cabeça. O movimento fica perfeito, né? Não tem a trepidação, não tem oscilação. Consigo andar, ó, também, né? Então, a estabilização eletrônica hoje é o grande trunfo, uma boa produção não ficar perfeita. Né? Eu já vi também o uso do gimbal com um monopé, e o monopé ele calçado dentro de uma pochete. Legal, perfeito. Um cinto, né? E aí engata o extremo, outro extremo do monopé lá dentro do bolso da pochete, né? E aí fica bem calçado ali, faz um outro apoio. Eu também já vi, professor, mas eu nunca fiz, eu mesmo nunca fiz. Mas eu acho bem interessante e consegue ter uma estabilização perfeita nesse caso. Pessoal, se vocês não têm mais dúvidas aí, vamos deixar o Rodrigo descansar, que a gente ainda vai ter que reproduzir essa aula aí para a turma A, para outra turma de direção de fotografia 2. Ainda bem que não vai ser essa semana aí, vamos deixar esse tempo aí para o Rodrigo descansar, o pessoal todo aí que está ajudando também lá no estúdio. Quero agradecer o pessoal todo aí, a Luca, o Josino, o pessoal todo que está ajudando aí. Não sei se o Gabriel está aí hoje também. O pessoal todo que está ajudando aí. Quero deixar aí esse agradecimento aí para a equipe toda. Valeu, pessoal. Obrigado. Sei que vocês aí estavam trabalhando já desde cedo para deixar tudo montado aí para essa aula funcionar. Tenho certeza aí que o pessoal que está assistindo a aula teve essa oportunidade aí ímpar de lidar, de conseguir ver aí detalhes desses equipamentos, que muitas vezes quando a gente cai no set aí não tem tempo para ficar perguntando, quando, né, tá aí já trabalhando, né, ver o pessoal de maquinária trabalhando, sempre muito atarefado, não pode ir lá interromper o que está fazendo, e nem interromper o que eles estão fazendo também. Então, esse momento aqui é um momento especial para esse tipo de situação, né? Então, um agradecimento especial para toda a equipe aí, deixar com nós, a Luca, todo mundo aí, Rodrigo, né, todo mundo aí, Josino, todo mundo, Josiano, desculpa, eu falo Josino, mas esqueço o A aí, Josiano, valeu Josiano, valeu todo mundo aí, obrigado, até a próxima aula, a próxima vai ser de limpeza, manutenção, armazenamento, né, vai ser um pouco mais leve que essa aí, e que vai ser aí na próxima semana. Lembrando o pessoal que está em casa aí, que na nossa próxima semana próxima aula vai ser a penúltima aula, né? Então vocês têm tempo aí para fazer, entregar o trabalho escrito e colocar o nome na lista lá para a gente poder fazer a divisão de tempo para apresentação oral. Então, obrigado para todo mundo, um agradecimento também para quem assistiu, participou da aula aí, vocês são o motivo da existência da Unespar. Eu agradeço a participação. Até a próxima aula. Um abraço. Se cuidem. Um abraço, Tchau. obrigado.